30 de julho, Café com Deus Pai. Amizades que transformam. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo na primeira carta que ele escreveu para a igreja de Corinto. Corinto é uma cidade que fica na Grécia. Quem nasce em Corinto é chamado Coríntio, e Paulo escreveu 2 cartas para essa igreja. Paulo visitava as cidades, ele inaugurava igrejas nessas cidades, depois ele viajava para a próxima cidade onde ele fazia o mesmo trabalho. Ele inaugurava novas igrejas e depois ele avançava. Depois que ele avançava para outras cidades, ele escrevia cartas e enviava alguns colaboradores. Ele enviava Timóteo, enviava Epafrodito, enviava outros amigos para que fossem nesses lugares e enviassem essas cartas para manter o povo firme com Deus. E aqui ele está trazendo uma orientação a respeito das amizades. Ele disse para os coríntios: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixe enganar, aquele seu amigo que fica mandando vídeo de conteúdo adulto no seu WhatsApp, ele vai corromper você. Ele manda todo dia um vídeo e ele fala, é só uma brincadeirinha para você se divertir, mas em algum momento você pode se corromper e de pouco em pouco você pode pensar em cair em uma fornicação, se você é solteiro. Para quem não sabe, fornicação é quando 2 solteiros mantêm intimidade antes do casamento. O mundo hoje considera que isso é normal, mas a Bíblia orienta que a intimidade é para pessoas que assumem o compromisso. Você que é mulher deve guardar a intimidade para um homem que respeita o compromisso de assumi-la como sua mulher, como sua esposa. Você que é homem solteiro deve lembrar-se que no seu compromisso com Deus, você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Efésios, capítulo 5, no versículo 25, fala que os maridos devem amar a esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo, como todos sabemos, deu a vida pela igreja. Então, as ideias que circulam no mundo atual são as de que se 2 solteiros não têm compromisso com ninguém, eles são livres para manterem a intimidade e isso não prejudica em nada o relacionamento. Mas quando você antecipa a intimidade, você gera um prejuízo porque você guarda tudo o que você viveu na intimidade com essa pessoa numa relação precária, provisória, em que não existe o comprometimento de um com o outro e você carrega essa experiência para a próxima relação. Uma outra situação de amizades que transformam. Aquele que é companheiro de pessoas que gostam de beber. Eles sempre vão dizer, bebe também, porque as pessoas gostam das pessoas que fazem as mesmas coisas que elas. Então, uma pessoa que bebe vai querer que você também beba. Então, ele vai ficar ali todos os dias falando disso para você. Uma pessoa que vive jogando no tigrinho, perdendo dinheiro com loto, com jogos de azar, ele vai dizer, é só uma fezinha, vai que você ganha. A Bíblia fala que nós não devemos amar o dinheiro e cobiçar obter riqueza sem o trabalho. Então, aquele que se envolve com a jogatina acaba sendo tentado por propostas depois de suborno, corrupção
e tudo que diz respeito a dinheiro fácil, o desejar dinheiro fácil, o desejar ganhar as coisas sem o trabalho é uma grande cilada, é uma grande armadilha. E se alguém propõe a você a corrupção, o suborno, o pagar uma quantia para o guarda não aplicar a multa a você, são coisas que são propostas que corrompem o seu caráter e a sua intimidade e relacionamento com Deus. Por isso, Paulo vem e fala isso. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Pouco a pouco, eles tiram você do caminho correto e tiram você do relacionamento com Deus. Existem amizades que transformam. Por outro lado, quando você anda com pessoas que buscam a Deus, que oram constantemente, que meditam sempre na palavra, que mantêm a sua casa e a sua família no direcionamento de Deus, você recebe também as boas influências. Quais são os amigos que você tem permitido que estejam perto de você? Vamos ler aqui a mensagem. Antes de ler a mensagem, veja o que diz aqui no livro de Provérbios, no capítulo 13, no versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Escolha andar com os sábios, para que você seja sábio, porque quem anda com os tolos acabará mal. Agora vamos ler a mensagem de hoje. Não estamos destinados a viver uma vida marcada por queixas, murmuração, rebeldia, agressividade ou desordem. Essas atitudes, longe de resolver problemas, apenas os ampliam. É essencial, portanto, nos distanciarmos desses comportamentos e não nos deixar levar por pessoas que agem assim, pois somos facilmente influenciados pelo meio em que vivemos. Veja que ele está falando a respeito dos ambientes que nós frequentamos. Se nós frequentarmos ambientes onde as pessoas vivem com queixas, com murmuração, com rebeldia. O que é rebeldia? É ser contra a palavra de Deus. Deus dá uma orientação e a pessoa fala: isso não tem nada a ver. Agressividade. Tem pessoas que vivem com agressividade ou desordem. Pessoas que não têm nenhum planejamento na vida. Lá em Provérbios, no capítulo 16, a Bíblia fala que é importante você definir os seus planos. O versículo 3 fala: confie os seus planos ao Senhor e os seus pensamentos serão estabelecidos. Então, se você confiar os seus planos ao Senhor, e quando fala de planos, também fala a respeito de quem são seus amigos. Que planos de amigos você tem para serem seus amigos? Você escolhe, define quem são seus amigos. Então, quais são os amigos que você tem? Coloque isso diante do Senhor. E Ele estabelecerá os seus pensamentos. Ele vai orientá-lo e dizer quem deve ou não permanecer como seu amigo. Então ele fala aqui que essas atitudes, longe de resolver problemas, apenas ampliam. Pessoas que se queixam, que murmuram, que reclamam, elas aumentam seus problemas. Quando eu tenho uma sujeira na minha casa e eu fico reclamando: olha só, essa louça está suja, e não faço nada, eu só crio um ambiente de desordem. As pessoas falam: você vai ficar só reclamando? Você não vai fazer nada? Agora, quando eu tomo atitude e mudo aquilo, começo a arregaçar as mangas e lavar a louça, eu logo resolvo o problema. Quem murmura não resolve o problema. Quem responde com agressividade também não resolve. Provérbios, capítulo 15,
versículo 1 fala assim: a resposta suave desvia a fúria, mas a resposta ríspida, agressiva, só desperta mais ira, mais raiva, desperta a contenda, a discórdia, a desunião, a divisão. Então, preste atenção em que ambientes você tem se colocado. É essencial, lendo aqui, é essencial, portanto, nos distanciarmos desses comportamentos e não nos deixar levar por pessoas que agem assim, pois somos facilmente influenciados pelo meio em que vivemos. Você é responsável, assim como nós somos responsáveis pela escolha das amizades e esses ambientes nos influenciam, nós também somos responsáveis pela mudança dos ambientes em que nós estamos. Eu posso ser o mau amigo, aquele que está se queixando, reclamando, se rebelando contra a vontade de Deus, sendo agressivo ou agindo sem planejamento. Eu posso ser a má influência, eu posso ser o mau amigo. Então eu preciso, com base nessa palavra, que as más companhias corrompem os bons costumes, eu preciso pensar que as pessoas à minha volta podem me corromper, mas eu tenho que cuidar também de mim para que eu não seja o corruptor, aquele que corrompe o próximo. Eu posso estar sendo aquele que está corrompendo o meu filho, a minha filha, a minha esposa. Você pode estar sendo o agressivo, a agressiva, a pessoa irada. Lá em Provérbios 21 fala que a esposa que é briguenta, ela é como uma goteira. Quem pode segurar a água e quem pode tocar no óleo sem que sem dominar sobre o óleo? O texto de Provérbios 21 faz esses questionamentos, faz essas perguntas. Então, é preciso cuidar dos ambientes, dos amigos, mas também é preciso vigiar e cuidar de si mesmo, de si mesma, para que você não seja a pessoa que é a má companhia, a má influência, a má amizade. Quando estamos cercados por pessoas impacientes e murmuradoras, seja no trabalho, seja na escola ou universidade, seja no círculo de amigos, enfim, precisamos estar atentos, pois quando menos esperamos, estamos reproduzindo comportamentos negativos sem perceber. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando nos cercamos de pessoas cheias de fé e amor, tornamo-nos melhores. A respeito dessa história aqui de quando estamos cercados por pessoas impacientes e murmuradoras, seja no trabalho, seja na escola ou universidade, seja no círculo de amigos, enfim, precisamos estar atentos, pois quando menos esperamos, estamos reproduzindo comportamentos negativos sem perceber. Existe um texto em Provérbios que fala que você nunca deve andar com a pessoa que tem raiva, com a pessoa que não tem domínio próprio, com a pessoa que vive com rancor, para que você não se torne semelhante a ele. Aqui na Bíblia da YouVersion, você vê aqui, ó, Provérbios, capítulo 22, versículos 24 e 25. Não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Voltando aqui para o texto, então, como nós vimos lá, não ande com pessoas agressivas e iradas, para você não aprender os caminhos delas e ficar preso nessa armadilha. Agora, ali no topo da tela, mas o contrário também é verdadeiro. Quando nos cercamos de pessoas cheias de fé e amor, tornamos-nos melhores. Não há como avançar na vida ou ser próspero se possuímos uma mentalidade negativa e sem fé. Veja, a pessoa que é negativa, ela não consegue estudar. Ela fala assim:
eu nunca vou passar no vestibular. Então ela não estuda, porque ela já se sabotou. Ela disse que não vai conseguir. A pessoa tem que ter fé para dizer, eu vou passar. Porque é isso que faz a pessoa estudar. A pessoa que manda currículos e fala, nunca vão me contratar. Quando ela chega na entrevista, ela já tem uma postura negativa. Então logo percebo que nossas amizades dizem muito a respeito de aonde queremos chegar. A vida, se você quer chegar a viver embriagado, você vai escolher esses amigos. Mas se você quer chegar a ter relacionamento com Deus, você vai procurar amigos que andam com Deus. A vida é repleta de altos e baixos e é normal passar por situações que nos levam ao nosso limite. É normal, mas o fato é que, quando estamos cercados de boas pessoas, tudo fica mais leve. Costumo dizer que se você quer ir rápido a algum lugar, vá sozinho, mas se deseja chegar longe, você precisa estar acompanhado. Esse texto, quando ele fala assim, que se você quer ir rápido a algum lugar, vá sozinho, mas se deseja chegar longe, você precisa estar acompanhado, é compartilhado aqui em Eclesiastes. Aqui na Bíblia, em Eclesiastes, no capítulo 4, vejo que nós lemos ali no versículo 9, 10, 11 e 12. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Veja o 10. Se uma delas cai, a outra a ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. 11. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar, mas um sozinho, como é que vai se esquentar? E o 12. Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Então veja que quando você trabalha com mais de uma pessoa, com o mesmo propósito, se uma delas cai, a outra a ajuda. Por isso, a importância de ter bons amigos. Retornando aqui para o texto de hoje, no último parágrafo, Deus tem uma vida frutífera para você, mas para alcançá-la é preciso estar cercado de pessoas de fé, com uma mentalidade próspera. Convido você a avaliar os ambientes que frequenta e as suas amizades, e, se necessário for, tomar decisões a fim de se afastar daquilo que o impede de ver e viver os sonhos de Deus para a sua vida. Cerque-se de pessoas cheias do Espírito Santo, porque assim você progredirá dia após dia. A frase de hoje é: há pessoas que não estão prontas para caminhar ao seu lado. Lendo mais uma vez: há pessoas que não estão prontas para caminhar ao seu lado. Hoje é o dia 211 de 365. A leitura bíblica de hoje é Neemias, capítulo 8, e a palavra-chave de hoje é mentalidade. Quero fazer um convite a você, depois de lermos essa mensagem, e perguntar: você já é amigo de Deus? Para ser amigo de Deus, você precisa aceitar a Jesus. Por quê? Porque nós temos pecados. Os nossos pecados são: reclamamos da vida, às vezes não perdoamos, muitas vezes cobiçamos e invejamos, às vezes acordamos e não somos gratos pela vida que temos recebido, às vezes desonramos os nossos pais, às vezes brigamos com alguém, muitas vezes pensamos em coisas negativas. Tudo isso é pecado. Por quê? Porque nós fomos criados por Deus, fomos criados para glorificar e adorar a Deus. Quando nós tomamos essas atitudes, nós estamos desonrando a Deus. Quando não somos gratos pelo que temos recebido, inclusive o fôlego de vida, quando nos despertamos, nós estamos dizendo que Deus não é bom.
então estamos pecando. Pecar significa errar o objetivo. Eu erro o objetivo de glorificar a Deus. Quando eu reclamo, quando eu murmuro, quando eu escolho más amizades, más companhias, eu estou errando, porque eu estou me colocando em uma situação que me levará para a ruína, para a desgraça, para o mal. Então, precisamos aceitar a Jesus. E aceitar a Jesus significa que vamos tê-lo como nosso Senhor. Se Ele é nosso Senhor, nós vamos ler a Bíblia e seguir nos caminhos dele. Vamos seguir e honrar os mandamentos dele. Vamos ser mais gratos, vamos honrar a Deus, vamos obedecer aos pais, vamos amar as esposas amarão os seus maridos, os pais amarão os filhos obedecerão aos pais e os respeitarão. Todas essas coisas estão na Bíblia, são ensinamentos e são projetos de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos dizendo: eu aceito esses valores, eu aceito esses princípios, eu aceito esses ensinamentos e eu honro e obedeço e vivo com base nesses princípios, valores e faço essas coisas e ensino essas coisas. Então, quando você aceita Jesus, você recebe também o perdão dos seus pecados e se torna amigo de Deus. Que coisa melhor ter Deus como nosso amigo. E porque quando você é amigo dele, ele disse: vocês são meus amigos. E porque quando vocês fazem a minha vontade. Isso está escrito em João, no capítulo 15. Você pode ler lá depois. Vocês serão chamados meus amigos se fizerem a minha vontade. Veja aqui, João, capítulo 15. Vamos até o versículo 14. Veja o 13. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Jesus deu a própria vida para sermos salvos. Então ele fala: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. E o 14: vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. 15: eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Então Jesus é o nosso amigo. Ele deu a própria vida para derramar a salvação sobre nós. Que coisa melhor do que ter Deus, ter Jesus e o Espírito Santo como seu amigo, a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo como seu amigo. Voltando aqui na mensagem, Jesus é uma amizade que transforma. Ele transforma aquele que estava bêbado em uma pessoa livre. Ele transforma aquele que se envolve com o adultério, com a prostituição, com a mentira, com a agressão, com o ser uma pessoa tóxica, uma pessoa narcisista que só olha para si, própria, egoísta, em uma pessoa que realmente valoriza o outro, valoriza o próximo. Deus, em Jesus, é uma grande amizade. Se você quer aceitar a Jesus, você crê, quer receber essa amizade, você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus e aceitá-lo, fazendo uma oração em que você pede para ele ser o teu Senhor, o teu Salvador, você pede para ele escrever o seu nome no livro da vida e você pede para ter o Espírito Santo, que é o Deus Espírito Santo, para morar em você. Se você quer isso, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, que está no céu, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir eternamente, até a eternidade. Amém. Agora você deve buscar uma igreja, andar com pessoas comprometidas com a fé e se batizar nas águas. Se você
já frequenta uma igreja, mas ainda não se batizou, leia João, capítulo 3, versículo 5. Lá Jesus disse: é preciso nascer da água e do Espírito para herdar o reino de Deus. Nascer da água significa ser batizado. Nascer do Espírito, você aceitou a Jesus e já nasceu. Nascer da água é você deixar os pecados para trás e ser lavado deles. Quando você sai das águas, você está declarando: eu estou lavando a minha vida para seguir a Jesus. Depois que você está batizado, você deve participar da ceia. A ceia foi o momento em que Jesus partiu o pão, deu para os discípulos e disse: isso é o meu corpo, que vai ser partido por vocês. Fazei isso em memória de mim. Depois ele deu o cálice e disse: bebam, é o meu sangue, que limpa do pecado. Façam isso em memória de mim. Todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice com suco de uva, lembramos: Jesus morreu por nós e um dia ele voltará e estaremos com ele. Ele disse isso, que ele voltará para nos buscar, para cearmos com ele na eternidade. Vamos agradecer a Deus por essa palavra, Senhor. Te agradecemos por essa mensagem e te agradecemos pela sua amizade. Te louvamos pela sua bondade. Te glorificamos pelas bênçãos que recebemos, pela vida, pela salvação, pelos favores múltiplos que recebemos: o sono, o paladar, o alimento, a família, a vida, o trabalho, a, a tudo que temos recebido do Senhor. Te glorificamos também, pedindo que o Senhor nos ajude a sermos bons amigos, que provocam transformação e diferença para o bem daqueles que estão à nossa volta. Que o Senhor nos limpe da agressividade, da murmuração, das queixas, da rebelião e de tudo que é mal. Nos limpa do pecado. Se existe alguém preso em algum vício de pornografia, de bebida, de drogas, de jogatina, de agressão, de gritarias, de fofocas, de mentiras, de sempre inventar coisas que não existem para ganhar vantagem no trabalho, Deus liberta, transforma, limpa, purifica. Faz, meu Deus e meu Pai, vidas novas para a glória do Senhor. Que possamos ser bons amigos e que possamos ter bons amigos. Afasta os maus, aqueles que não querem seguir o teu caminho, que não querem verdadeiramente mudar a vida, mas que querem e amam a maldade. Tira-os dos nossos caminhos e ajuda-nos a seguir na sua direção, hoje e sempre, até a eternidade. Amém.